Olá, seja muito bem-vindo ao nosso workshop sobre a história do balé clássico no Ocidente. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriela Estevam, sou produtora cultural, bailarina clássica e pós-graduanda em arte, cultura e educação. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre os balés românticos e neorromânticos do século XIX. Se você não viu os dois primeiros vídeos, por favor, vai lá dar uma olhadinha, são rapidinhos e aí você já vai entender, o panorama onde a gente se encontra para esse terceiro vídeo. Esse workshop é um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então vamos lá? Relembrando um pouquinho do que a gente falou no vídeo passado, a gente viu que o racionalismo foi muito presente no século XVIII e influenciou muito os rumos da dança naquele período, como por exemplo a divisão do bailarino em 3 grandes gêneros dentro da ópera. Esses gêneros eles estavam relacionados estritamente à característica física do bailarino, e eram estes o gênero nobre, o gênero galante e o gênero cômico, isso para os homens. Além da característica física, o temperamento também era muito importante na construção desses gêneros dentro da ópera. Os gêneros eram escolhidos de acordo com o tamanho do bailarino, seu temperamento e gênio, sua fisionomia e o porte físico. Nové, o nosso amado pensador da dança do século XVIII, ele acreditava fielmente nessas divisões, respeitando tanto o corpo físico do bailarino quanto o seu temperamento, primeiramente porque ele acreditava que o balé era uma cópia da natureza. E seguindo essa lógica da cópia da natureza, a gente deveria respeitar o padrão físico de cada um, o padrão biológico de cada um. Esse padrão biológico era muito importante tanto nos papéis designados a cada bailarina, nos personagens que eles iriam interpretar, quanto nas criações coreográficas e cenográficas dos balés. Esse olhar referencial, objetivo e racional para o corpo de quem dança é quase puramente técnico, baseado em como nós nascemos e na formação do nosso corpo, ele vai ser modificado na estética da arte do século XIX. Nas artes, a natureza irá se tornar um local de refúgio, uma força sobrenatural, um lugar entre o mundano e o celestial, onde experiências individuais marcantes podem acontecer com o indivíduo, em contraposição ao mundo sujo e cinza do qual os seres humanos faziam parte daquele período. Nas artes do século XIX, a natureza irá se tornar um refúgio, uma força sobrenatural, um lugar entre o mundano e o celestial, onde experiências individuais marcantes podem acontecer com o indivíduo, em contraposição ao mundo sujo e cinza do qual os seres humanos daquele período faziam parte. Se no século passado há essa divisão entre gêneros, um reflexo do racionalismo daquele período, no romantismo a subjetividade e a emoção pautaram a produção artística daquela época. O romantismo, enquanto movimento e espírito romântico, passa a designar uma visão de mundo centrada no indivíduo, e a arte se torna a expressão da individualidade. A arte está diretamente ligada à realidade e aos problemas de uma época. Apesar de ser impossível a gente prever a evolução da arte, sabemos que as inquietações artísticas acompanham a realidade do mundo, ou deveriam acompanhar. Ou seja, a arte está ligada a uma eterna angústia do indivíduo. Ela nunca está solucionada. Assim que o artista soluciona um problema ou sugere uma solução de um problema de uma geração que angustia essa geração, outros novos problemas vão aparecer e é completamente natural, pois o mundo é uma eterna angústia. E a arte está inserida no mundo e nos problemas da vida. A minha professora de História da Arte costumava dizer que toda boa arte ela está diretamente relacionada aos problemas da vida de uma determinada época, ou ela não vai ser nada e será posteriormente esquecida. Então, quais eram os problemas e as inquietações pertinentes no século XIX, o que essa geração estava passando nesse momento? A iluminação a gás chegou em Paris em 1822, e essa evolução possibilitou os efeitos de iluminação cênica que foram essenciais para a criação da cena romântica. A recém-chegada luminosidade a gás também promoveu modificações estruturais na atuação dos bailarinos, nas artes cênicas em geral, pois a atuação deixou de ser tão exagerada como era antes, já que o público conseguia ver melhor as expressões e as feições dos bailarinos e dos atores. O avanço das maquinarias também foi essencial para a evolução da cenografia.
As bailarinas literalmente voaram em La Sylphide, presas pelo cabo de aço. Temos também a sociedade passando pela segunda fase da Revolução Industrial, trabalhadores em jornadas exaustivas, extremamente cansativas e uma vida muito precária nas fábricas. A França também já começava a se industrializar e as relações econômicas vão mudando, né? Temos uma força econômica na França burguesa muito forte desse período do século XIX. No campo das artes, os autores românticos partem para uma produção centrada mais na individualidade. Suas predileções artísticas eram sobre o drama da vida humana, a tragédia no amor, ideais utópicos e lugares distantes que não pertenciam ao nosso mundo, com muita dose de escapismo. Nesse momento do século XIX, os artistas vão se desviar completamente da fonte de inspiração tradicional fornecida pela antiguidade grega e romana, que imperava desde a Renascença. Além de ser marcado pela emoção e subjetividade no campo das artes, o século XIX também foi marcado pela concepção do indivíduo na ciência. Temos ali na viradinha do século, em 1899, o livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, que aborda o inconsciente humano. Temos o nascimento da clínica moderna, onde pela primeira vez o doente e não a doença é o foco. Então temos ali uma mudança de perspectiva em relação às artes e à ciência. Agora o indivíduo é o foco nessas duas áreas. Os românticos da literatura e das artes plásticas têm a sensação de libertação. A arte é conquistada pelos grandes princípios da Revolução de 1789: liberdade, igualdade e fraternidade. Cada artista tem o direito de se exprimir livremente e sem restrições. Porém, essa revolução romântica não aconteceu da mesma forma na dança. A ópera detinha os monopólios dos balés e as tentativas de espetáculos eram esporádicas. Seu público era majoritariamente rico e conservador e não gostava de subversão nem na arte nem na sociedade. Enquanto o mundo artístico evoluía, o público da ópera ainda enxergava a dança e o mundo de uma forma bem estática, ainda preso a alguns ideais do século XVIII. Entre 1810 e 1830, a técnica de dança evoluiu lentamente, mas de forma profunda. Nesse período, pouco a pouco, se começava a buscar a expressividade dos braços e a poesia do corpo. Temos um novo estilo de dança com uma nova característica, a dança da elevação. A grande novidade que caracteriza a técnica da dança no século XIX no romantismo são as sapatilhas de ponta. Há relatos no livro História da Dança no Ocidente que algumas bailarinas já praticavam nas pontas, embora não fosse um equipamento essencial para as bailarinas da época. Porém, o que é certo é que Marie Taglioni fez do trabalho nas pontas sua marca em 1832, quando estreou no palco da Ópera de Paris, La Sylphide, no dia 12 de março. La Sylphide inaugurou o ideal romântico no balé com seu característico ato branco, que foi posteriormente replicado em outros balés como Giselle e La Bayadère. O ato onde as bailarinas aparecem de tchutchu branco como seres extraterrenos e inalcançáveis. As temáticas dos balés giravam em torno de duas características básicas: a predileção pelo místico e irracional, que apareciam nos temas dos balés que lidavam com o sobrenatural, principalmente criaturas femininas como sílfides, espíritos, fadas, etc. E a atração por locais exóticos, sendo deslocados de seu tempo e espaço. La Sylphide estreou no dia 12 de março de 1832 na Ópera de Paris com coreografia do Filippo Taglioni. Os papéis principais foram interpretados por Marie Taglioni e pelo bailarino francês Joseph Mazelier. O desenvolvimento da sapatilha de ponta possibilitou um destaque maior à figura feminina e à figura da solista frente aos homens e ao corpo de baile dentro da ópera, em comparação ao século XVIII. Também temos um aumento muito grande do andeau utilizado, que possibilitou linhas mais longas e pernas mais altas. O jeito Taglioni de dançar moldou toda uma geração de bailarinas que vieram posteriormente, alterando visivelmente na técnica de dança apresentada. A leveza e a fluidez dos movimentos foram parâmetros para todas as bailarinas que vieram posteriormente e em menos de 10 anos da estreia de La Sylphide, todas as bailarinas do corpo de baile já dançavam nas pontas. Um pouco tempo depois, estreou outro balé romântico muito famoso até hoje, que é Giselle, no dia 28 de junho de 1841, na Ópera de Paris, com a Carlotta Grisi como a bailarina principal, interpretando Giselle.
e Jules Perrault interpretando o Albrecht. É preciso dizer que muita coisa mudou desde a estreia desses balés em termos coreográficos. Hoje o que a gente vê de Giselle se assemelha muito mais à versão de Petipa. Petipa montou 3 versões de Giselle, uma diferente da outra. Uma em 1884, a outra em 1887 e a outra em 1899. E é mais ou menos nesse estado que Giselle se apresenta hoje em dia. Mas podemos chegar à conclusão de que a obra era incrivelmente bela, para em um espaço de tempo de 3 anos ter passado por todos os palcos da Europa. Petipa foi o coreógrafo responsável pela criação de balés neorromânticos na Rússia, como o Lago dos Cisnes, Raimonda e a Bela Adormecida. Segundo Paul Boursier, a escola clássica francesa buscava uma beleza medida, uma expressão simultânea de elegância e sensibilidade. Na escola acadêmica, acrescentou-se o elemento, a contribuição italiana, toda a velocidade e virtuosidade de execução e de exteriorização. A transmutação destes dois contrários num elemento novo e distinto foi realizada pelo academicismo russo, graças à famosa alma eslava, tão apta a fundir todas as contradições. Bem, esse foi o nosso terceiro e penúltimo vídeo sobre os balés românticos e neorromânticos do século XIX. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês assistirem no final desse vídeo. Então é isso. Um beijo e tchau!